Bom dia novamente, tá. O meu nome é Marcelo, para quem não me conhece, eu sou consultor na área de assuntos regulatórios de produtos para saúde e dispositivos médicos. Eu trabalho com consultoria desde 2008, né, na SQR Consulting. Eu também dou aula em alguns lugares sobre assuntos regulatórios, por exemplo, na pós do Inatel, de engenharia biomédica. No passado, eu trabalhei durante 20 anos, mais ou menos, com normas, né, criando normas tanto no Brasil quanto no exterior, de dispositivos médicos, inclusive a própria norma de gerenciamento de risco, eu trabalhei muito. E hoje, um dos outros papéis que eu faço além de consultor, antes era trabalhar com normas. Eu parei de trabalhar com a criação de normas e passei da consultoria para a Comissão Europeia, sobre normas harmonizadas. Então, hoje eu avalio as normas para a Comissão Europeia para fins de harmonização e não pude continuar participando da criação de normas, porque tinha um conflito de interesse aí, ah, ao verificar as normas, né? A ideia do módulo zero hoje é apresentar basicamente o curso, né, esse treinamento aí que a gente vai fazer ao longo de 2024, que é um treinamento focado em engenharia de segurança de produto, né, conjuntamente com gerenciamento de risco. Nós vamos ter, na prática, quatro coisas gerais que a gente vai ver hoje, né. O primeiro é a visão geral aí da necessidade desse curso. Os objetivos do curso são simples, né? A explicação dos módulos, eu vou passar cada módulo, alguns em conjunto, eu vou passar o que a gente vai explicar em cada um dos módulos e as informações detalhadas sobre logística e valores, né? A ideia hoje é fazer um bate-papo descontraído aqui. A ideia é que eu mostre a maior parte das coisas, mas fique à vontade para quem quiser comentar, tanto em áudio quanto no chat, tá? E acho que de ponto de logística é isso, né? Eu não estava pensando em parar, né? A ideia é fazer umas 2, 3 horas no máximo, hã, talvez menos de 3 horas, então é bom a gente manter aqui, sem parar. E se tiverem qualquer dúvida, então, podem parar, interromper ou colocar no chat. O chat eu vou talvez demore um pouco para ver, porque nem sempre aparece para mim aqui, então se quiserem fazer por voz é mais fácil. Alguém tem algum comentário inicial de alguma coisa? Ok, entrando então na questão, da necessidade, então, né, por que que eu entendi como necessário esse treinamento, tá? Hã, eu imagino que todos aqui trabalhem com gerenciamento de risco de alguma maneira ou com dispositivos médicos de alguma maneira, né? E para quem já trabalhou, vocês devem ter percebido que o gerenciamento de risco ele é uma base, obviamente, base pesada, né, para o conceito regulatório de dispositivos médicos, só que também, infelizmente, ele é usado de uma maneira não otimizada, né? Muitas vezes o que você vê é o pessoal criando, né, depois do produto estar projetado, uma documentação qualquer com um monte de tabelas, né, que mostram alguma coisa e chamam aquilo, né, de gerenciamento de risco, né? Basicamente com um foco, infelizmente, grande no que eu costumo falar de passar na auditoria, né, ou passar um registro, né, ou algo do tipo, né. Só que, aí que tá o problema, né, o conceito de gerenciamento de risco, na verdade, ele vem dentro de um conceito maior, né, que é o conceito de engenharia de segurança de produto, já entro aqui nisso, tá. E para ele ser aplicado, então, a contento, obviamente é necessário conhecer conceitos de engenharia de segurança de produto, né. E ele para inclusive aplicá-lo, como deve ser feito ao longo do projeto, né. Uma forma, na verdade, de entender o gerenciamento de risco é entender como uma ferramenta usada para tomar decisões de projeto, né, ao longo do projeto do produto, ou seja, na hora de você definir o projeto do produto,
com relação à segurança. Então ele é usado, deveria ser usado como base para tomar decisões. Não é só ela, ele não é a única base, inclusive, mas é um dos aspectos que tem usado como base para tomar decisões, né, no projeto. E aí que está o problema de você fazer depois, né? Porque depois do projeto do produto sendo projetado, eles já não têm decisões a serem tomadas, já foram tomadas. O máximo que você consegue fazer é você indicar quais decisões forem tomadas. E aí, assim, se você achar um problema grave que não foi identificado antes, você vai ter grande problema, porque uma vez que o projeto já está finalizado, qualquer alteração posterior passa a ser extremamente custosa, se não às vezes até proibitiva, né? E aí cria muito a situação que eu comentei de ter um documento para passar em alguma coisa ao invés de documento que garanta realmente a segurança do produto, né? O que é essa engenharia de segurança de produto? Então eu comentei, tá? Em inglês o nome disso é Safety Engineering, Product Safety Engineering ou Product Safety, né? Na prática, a engenharia de segurança de produto, ela é um campo da engenharia que lida com a prevenção de acidentes, ela reduz os riscos associados a erro humano e outros aspectos, e obtém benefícios de segurança de sistema e projetos projetados, né? Ela está muito associada à engenharia industrial e à engenharia de sistemas e é aplicada ao projeto de fabricação de produtos para tornar a sua segurança parte integrante das operações. Então, na prática, a engenharia de segurança é uma área da engenharia, né, que trabalha com prevenção de acidentes, né? E essa área da engenharia tem, como qualquer área de engenharia, diversos aspectos, diversos conceitos, diversas ferramentas, né, que devem ser entendidas e aplicadas para que o produto tenha a segurança necessária. E dentre essas técnicas, conceitos, etc., uma delas, isso aqui é uma que é usada lá no final, vamos pensar assim, é um resultado, na verdade, disso, né? O gerenciamento de risco. Então, ele não é usado em separado, ele precisa ser usado como deve ser dentro, como parte, né, da engenharia de segurança de produto, né? O objetivo principal da engenharia de segurança de produto é reduzir o risco ou eliminar o risco relacionado ao uso do produto, né? Como eu falei, então, o objetivo do gerenciamento de risco não é controlar o risco e ele reduzindo, eliminando, embora pareça, se você ler uma norma como 1491, pareça isso. O objetivo, na verdade, do gerenciamento de risco é auxiliar a tomada de decisão, né, na hora de você identificar quais atividades têm que ser feitas para reduzir ou eliminar o risco. O gerenciamento de risco em si, o objetivo dele não é reduzir o risco. O objetivo da engenharia de segurança é reduzir o risco. Tá? E o gerenciamento de risco ajuda, como uma das ferramentas, uns conceitos aplicados à engenharia de segurança, ele ajuda a tomada de decisão sobre quais riscos tratar e como tratá-los, né, no projeto. Além disso, a engenharia de segurança visa também reduzir a taxa de falhas, tá? Alguém está escrevendo aí? Não sei. Toma cuidado, porque eu não sei se está. Se pode. Eu deixei eu anotar aberto aqui, só não sei como é que aparece isso, tá aqui, tá? Teoricamente deveria ser para cada um, não sei porque apareceu. A Letícia fez alguma coisa, não sei porque apareceu aqui. Ok, Letícia. De qualquer maneira, eu vou mandar a apresentação para vocês depois, tá? É essa apresentação. Uma outra coisa que a engenharia de segurança também visa é reduzir a taxa de falha de produto, né? Ou, se a falha ocorrer, que o desfecho daquela falha não seja uma ameaça à vida, ou seja, não leve algum dano à pessoa, ao usuário ou outros. Alguém tem uma ideia de por que reduzir a taxa de falha é bom? Noto que isso é uma das coisas, por exemplo, que uma norma como a 1491 não fala, né? Justamente porque eu vou voltar um pouco em normas, mas por quê? Porque essas normas, como uma 1471, elas não são criadas para
explicar nada para ninguém, né? Elas não são criadas para você aprender gerenciamento de risco. Elas são criadas para, se você já souber conceitos de engenharia de segurança e gerenciamento de risco, você vai ter uma série de requisitos que a norma define e, portanto, facilita e padroniza as coisas. Mas nenhuma dessas normas é feita para você aprender o que está definido nelas. E, infelizmente, tem muita gente, historicamente, que pega uma norma e tenta aprender o conceito relacionado à norma, lendo a norma e descobre que não dá para fazer isso, né? Justamente porque não é o objetivo da norma. Para você entender gerenciamento de risco e, antes disso, engenharia de segurança de produto, você precisa estudar engenharia de segurança de produto, né, na literatura, livros, etc. Né? Inclusive, um dos motes para esse curso é isso. Né? Como nós temos, inclusive, pouca literatura na área de engenharia de segurança de produto no Brasil, né, um dos objetivos do treinamento, um dos motivos e objetivos do treinamento é justamente tentar suprir essa falta de literatura e conhecimento que você consegue, né, e permitir que o gerenciamento de risco, então, e engenharia de segurança de produto seja aplicados da melhor maneira possível, como deveriam. Agora, voltando à pergunta, alguém tem ideia de por que reduzir a taxa de falhas de um produto é importante? Ninguém nunca chegou a pensar nisso? Nota que reduzir a taxa de falha de um produto não significa automaticamente que você vá reduzir o risco. Mas qual que é o motivo de que nós sempre temos que reduzir a taxa de falha de produtos? É porque muitos riscos vêm de falhas, né? Nem todos, né? Mas é comum que um risco venha de uma falha, né? De alguma coisa saindo errado, resultando em algo errado, né? Então, ao reduzir a taxa de falhas, nós automaticamente, né? Só que, de novo, sem necessariamente linkar diretamente com algum risco, mas nós automaticamente aumentamos a segurança de maneira geral. É claro, né, a redução da taxa de falhas ela vai levar à redução de alguns riscos, né? Aqueles que estão relacionados às falhas, não de outros, tá? Por isso, na verdade, que é uma boa prática da engenharia de segurança, né? Você ou tem uma obrigatoriedade de reduzir falhas, né? Se a redução de você da sua análise de riscos também identificar falhas que levam a riscos, você também precisa trabalhar naquilo de qualquer maneira. Mas a redução em si de falhas já ajuda um pouco, vamos falar assim, né, no processo de engenharia de segurança de produto. Mas ele sozinho também não faz nada. Mas é necessário sim reduzir falhas. Tá? Então, a redução de falhas é um dos objetivos da engenharia de segurança de produtos como base para garantir a segurança. Né? E outro ponto importante, finalmente, aqui, né, que a engenharia de segurança geralmente comete durante o projeto, né? Então, como eu falei, o problema que a gente tem muitas vezes hoje é que o gerenciamento de risco é feito pós-projeto e aí você não consegue tomar decisões, na verdade, que é o objetivo principal do gerenciamento de risco, né? Então, a aplicação da engenharia de segurança de produto junto ao gerenciamento de risco, né, ela tem que ser feita desde o início do projeto, porque ela vai tomar decisões, o gerenciamento de risco particularmente vai ajudar na tomada de decisões de projeto, né? E aí, no final, você vai ter, sim, um documento qualquer ou mais que vão mostrar como as suas decisões foram tomadas. Mas se você simplesmente não tomar a decisão, você esperar a decisão ser tomada e depois simplesmente escrever, você não vai garantir muita coisa com isso. Um ponto importante, tá? É assim, aí também para mim é uma outra confusão, né? Muita gente fala, na verdade, então, mas o gerenciamento de risco foi bem feito porque eu passei no registro da Anvisa, né? Isso é um problema, né, conceitual, por quê? Porque não é suficiente você ter um produto aprovado, vamos falar assim, né? Não é bem uma aprovação que a Anvisa faz, né? Vamos pensar no conceito de produto aprovado. Por quê? Porque o fato do produto ter sido aprovado, ou seja, alguém permitir que ele seja colocado no mercado, isso não garante que o produto é seguro.
Inclusive, há algum tempo atrás, o Inmetro colocou uma informação no site dele indicando uma pergunta. Tinha um FAQ, né, uma pergunta e resposta sobre o selo do Inmetro, né? E uma pergunta que tinha é: o selo do Inmetro garante o produto, né, garante a qualidade do produto? A resposta do Inmetro foi: não, não garante. Quem garante é o fabricante do produto, né? O que o selo garante é que o produto, né, e o projeto dele, conceitualmente, passou por um processo de avaliação e que naquele processo de avaliação os requisitos pareciam ter sido atendidos, né? Mas isso não quer dizer que o produto, por exemplo, se o fabricante alterar o produto sem controlar o problema, não quer dizer que o produto vai continuar atendendo aos requisitos sempre. Quem deve garantir a segurança, então, a qualidade e a segurança, é sempre o fabricante, né? Então, o fato do produto ter sido aprovado para colocar no mercado não quer dizer que é seguro. Pior, tá? Um ponto real que se tem, né? E aqui está o exemplo aqui da apresentação. Se você construir uma ratoeira melhor, tá, do que as atuais, o mundo vai bater a sua porta, né? Ou seja, você vai vender mais o teu produto porque não vai ser melhor que os atuais. Só que se essa ratoeira melhor se revelar um risco substancial para os seres humanos, vai ter alguém de uma agência governamental que vai aparecer com um documento legal, uma regulamentação, né, pedindo que você faça, por exemplo, um recall, repare e substitua a ratoeira. Isso aqui tem a ver com o registro, né? Só que não é só esse o problema que a indústria tem que se preocupar, né? Eu diria que esse, inclusive, não é nem o principal problema que a indústria tem que se preocupar. O que a indústria tem que se preocupar, e muitas vezes não é claro isso, é com essa segunda parte aqui, tá? Se o teu produto tiver sido envolvido em um acidente, quem vai aparecer não vai ser o regulador, né? Quem vai aparecer vai ser um advogado especialista em danos pessoais que vai surgir com uma reclamação de responsabilidade civil, né, o liability, né, logo atrás do cara do governo. E esse cara aqui vai entrar com uma litigação contra você, né? E essa litigação que geralmente é o problema, né? Porque nessa litigação, né, nessa questão de responsabilidade civil, liability, você não vai ter que demonstrar para um regulador que mal olha a documentação de produto que o produto é seguro. Você vai ter que convencer um juiz, e esse juiz vai, na verdade, usar experts em segurança de produto, né, que o teu produto realmente é seguro. Tá? Então, eu diria que assim, o principal problema com relação à segurança de produto não é uma agência como a Anvisa aceitar o teu produto e permitir que ele seja colocado no mercado. O principal problema que você vai ter, e a indústria vai ter, né, é esse segundo cara aqui, ou essa segunda situação aqui, em que o teu produto causar um problema, e aí você for juridicamente acionado, né, por causa desse problema. Aí não adianta falar que você tem um gerenciamento de risco, um documento de gerenciamento de risco bonitinho, né? O juiz vai querer que você demonstre por que realmente o teu produto é seguro. E se você não convencê-lo, você vai pagar por isso. Nota que, dependendo de como for, a empresa pode ir à falência. Isso não é incomum acontecer, na verdade, né? Então, do ponto de vista de segurança do negócio, o gerenciamento de risco, ele deveria estar, e o processo de segurança de produto, ele está muito mais ligado a você garantir que teu produto seja seguro, não só para colocar no mercado, mas que você garanta que seu produto seja seguro se acontecer algum problema e a sua empresa for acionada judicialmente por causa da liability, né, que o teu produto precisaria demonstrar. E aí, se você não conseguir demonstrar para o juiz e os experts que o juiz contratar, né, ou que as partes contratarem para demonstrar a segurança do seu produto, não adianta ter o produto ser aprovado. Nota então que eu falei, o foco do ponto de vista de negócio em si, e não podemos esquecer que um fabricante de dispositivos médicos é um negócio, e o objetivo do negócio é se manter, né? Basicamente é ganhar dinheiro, né? Ter lucro, né? E manter-se, não ser fechado, obviamente.
Do ponto de vista de negócio, a maior preocupação com relação à segurança de produto e gerenciamento de risco é isso aqui. Não é isso. Não deveria ser aprovar o produto num regulador como a Anvisa, né? Deveria ser assim, eu consigo demonstrar a segurança do produto se eu for acionado juridicamente por causa do produto, de problemas do produto. Esse deveria ser o foco, então, que aí você deveria ter como empresa no processo de engenharia de segurança de produto e gerenciamento de risco. Obviamente, muitos produtos são quase todos são inerentemente perigosos devido aos propósitos pelos quais são usados, né. Muitas vezes pode ser fornecida a maior salvaguarda para minimizar e controlar esses perigos, né. Em alguns casos, a gente pode eliminar totalmente os perigos ou fazer com que a probabilidade deles seja tão baixa, por exemplo, de causar acidentes, que pode ser considerado como eliminado, né, são reduzidos a um graus que podem ser considerados como eliminados. Só que o problema é que muitas vezes aqueles que projetam e fabricam os produtos, muitas vezes não conhecem os métodos para fornecer a salvaguarda, né. Como eu falei, esses métodos são métodos de engenharia de segurança de produtos, não são métodos de gerenciamento de risco, né. O gerenciamento de risco serve para ajudar na tomada de decisão, mas os métodos para você, salvaguardar os perigos são métodos, e ferramentas que vêm da área de engenharia de segurança de produtos. Então você precisa conhecer esses conceitos, métodos e ferramentas para você poder, de maneira eficaz, aplicar esses conceitos, métodos e ferramentas durante o projeto, né? Como o gerenciamento de risco ser usado para ajudar a tomar de decisão de quais riscos priorizar e quais riscos trabalhar, tá? Então, além disso, né, para conhecer os métodos de fornecer salvaguarda, uma outra coisa que precisamos conhecer são os princípios e métodos de prevenção de acidentes, né? Porque para a gente conseguir prevenir problemas e risco nada mais é do que o acidente acontecendo, né? Nós precisamos conhecer como os acidentes acontecem, né? As formas ou modelos em que os acidentes acontecem. E conhecendo essas formas e modelos como os acidentes acontecem, quais são os métodos usados para prevenir o acontecimento dos acidentes. Nada é perfeitamente seguro, né? A segurança é sempre relativa, não é absoluto, tá? Mas muito pode ser feito para reduzir o número de acidentes, melhorando os produtos que usamos, né? Então, tornar o produto mais seguro vai reduzir o número de recalls, o número de reclamações, inclusive reclamações de responsabilidade civil, número de liabilities, né? E custo de seguro, além de proporcionar outros benefícios, né? Custo de seguro, inclusive, é um ponto importante com relação à questão, por exemplo, a marcação CE, que exige, né, já há algum tempo, a questão do seguro, né, contra a liability, que é justamente o product liability que é exigido, né. No Brasil nós não temos isso ainda como exigência, mas é óbvio que você sempre pode ser acionado contra, né, e se você não tiver seguro é pior ainda, porque você tem que pagar no próprio bolso, que é um problema, né. Ou seja, quando a gente fala de perigos que o produto oferece no seu uso, né, os fabricantes são responsabilizados, né, pelo dano que os produtos causam, né, que é a responsabilidade legal sobre o produto, né. A engenharia de segurança para garantir que a responsabilidade legal esteja atendida, ou seja, se alguém entrar na justiça judicialmente contra você por problemas no seu produto, você consiga demonstrar para um júri que o teu produto realmente era seguro e que você fez o que deveria ser feito, tá? Ele requer a aplicação de engenharia de segurança de produtos, né? Só que para aplicar a engenharia de segurança de produtos, ele requer conhecimento, por exemplo, de como os perigos se transformam em dano, quais tipos de dano, quais danos cada tipo de perigo pode causar, como os acidentes acontecem, quais são os métodos de prevenção de acidentes, quais são os métodos de minimização de falhas e, obviamente, a aplicação de todos esses conceitos ao longo do projeto do produto. O gerenciamento de risco, então, é uma parte da engenharia de segurança de produto que ajuda a tomada de decisão sobre perigos aplicados ao produto. E como
controlar, de maneira geral, esses perigos nas decisões de projeto. Mas volto a falar, os métodos de controle, né, não são métodos de gerenciamento de risco, são métodos de projeto, né, métodos de você projetar o produto para você ser seguro. Tá? O que é a determinação de risco, né? O risk assessment. Ele é um exame cuidadoso do que no seu produto pode causar dano às pessoas, né? Para que você possa avaliar se você tomou precauções suficientes ou se você deveria fazer mais para evitar danos, né? E aqui que está essa frase que eu acho importante entender como base na área de segurança de produto: eu fiz o que eu deveria ter feito, né? Isso é independente do que está no documento, tá? Ou que está no projeto. A pergunta é: eu fiz o que eu deveria ter feito o suficiente para prevenir os problemas que eu deveria ter prevenido ou avisar dos problemas que eu não consegui prevenir, por exemplo? Tá? E essa pergunta, de novo, ela não está relacionada só à aprovação do produto na Anvisa. Ela está relacionada principalmente à resposta que você vai ter que dar se o teu produto causar um acidente e você for colocado na justiça por causa disso. E a resposta, você vai ter que convencer um juiz, um júri e os especialistas de segurança de produtos, né, não o avaliador da Anvisa, que não tem tempo de checar em detalhes se teu produto realmente parece seguro ou não. Ele vai olhar e vai parece que está ok, permitir colocar no mercado, pressupondo que você vai garantir a segurança. Mas diferente desse cara que vai olhar um pouco o teu produto de maneira geral, o juiz, o júri, os especialistas vão olhar em detalhes, né? E se você não conseguir convencê-los de que você fez o suficiente do que deveria ter feito, você vai ter que pagar o preço por isso. A motivação básica do curso, então, né, é explicar como conceitos e técnicas de engenharia de segurança de produtos devem ser aplicadas durante o projeto do dispositivo, de maneira a garantir a segurança do produto real, né, a segurança que eu falei, contra a liability, contra a responsabilidade civil que você, como fabricante, tem pelo produto, né? Com a aplicação de gerenciamento de risco complementar à aplicação da engenharia de segurança de produto, e o gerenciamento de risco vai focar na tomada de decisão sobre quais riscos tratar, né? E o objetivo geral do curso, então, é promover o entendimento e aplicação de conceitos e técnicas de engenharia de segurança e de gerenciamento de risco, obviamente, nesse caso, baseado nos requisitos da ISO 14971, que é a norma de gerenciamento de risco. Isso aqui finaliza a explicação inicial da motivação e objetivo do curso, pessoal. Só para ficar mais claro, alguns pontos finais, tá? Que nem eu falei, nós temos pouca literatura sobre o assunto no Brasil e quase nada falando na academia, né? Eu não sei se todo mundo aqui é engenheiro ou não, tá? Alguns eu sei que não são, na verdade, mas a maior parte não deve ter visto em detalhes aspectos relacionados à engenharia de segurança, se vir alguma coisa, inclusive. Tá? Se alguém viu, inclusive, faça o favor de comentar, tá? Então, uma ideia geral é que o objetivo do curso é justamente suprir um pouco esse gap de conhecimento da área de engenharia de segurança de produto. Um outro ponto também importante, né, que é o seguinte: eu tenho dado treinamentos há anos, né, sobre o assunto, e treinamentos são geralmente 2, 3 dias de treinamento, né? Qual que é o problema? Não é possível entrar em detalhes desses treinamentos, né? Na verdade, esses slides que eu vou passar para vocês, eu geralmente passo um slide sobre o assunto ou dois sobre aquele assunto durante o treinamento inteiro. A nossa ideia é, para cada um dos módulos, a gente vai ver 2 horas do assunto, tá? E aí vai focar em aspectos bem específicos, em detalhes. Então, esses treinamentos, na prática, o que eles fornecem, sempre forneceram, é mais uma visão geral do conceito de gerenciamento de risco e olha lá, tá? Para você realmente entender como aplicar, você precisa entender melhor os conceitos de um treinamento de 2, 3 dias, não dá para fazer isso, tá? Então, a ideia é que para cada tópico que a gente for ver nesse curso estendido, né, a gente vai falar muito mais de certos assuntos, incluindo com diversos exemplos para fixar, né, para vocês entenderem o conceito e as ferramentas, e aí vai ser possível entrar em detalhes que um treinamento de 2 horas ou 2 dias não vai conseguir te dar.
Então, também isso é motivação principal para esse curso, que é detalhar o suficiente para você conseguir agir, essa é a verdade, né? Conhecendo esses conceitos de engenharia de segurança de produto e gerenciamento de risco. Isso finaliza a parte inicial, eu vou entrar nos módulos agora e queria abrir para verificar se alguém tem algum comentário ou discussão sobre o que eu acabei de falar, pessoal. Nenhum comentário? Posso passar para os módulos? Se não tem ninguém no chat também? Não. Vou passar para os módulos então, tá? Aqui, desculpa. Como eu acabei de comentar, cada módulo então vai tratar de um aspecto específico da engenharia de segurança de produtos, mas a gente vai focar, né, em dar bastante conceito e exemplos para vocês. Então, cada módulo que vai ter 2 horas, ele vai focar em um aspecto específico. Nós vamos detalhar o aspecto específico de uma maneira que não é possível detalhar um treinamento de 2 horas, né? O gerenciamento de risco pela 14971 está espalhado entre os módulos, né? E alguns módulos focam especialmente em certas atividades do gerenciamento de risco, mas no geral os módulos vão focar no aspecto, nos conceitos de engenharia de segurança de produto, né? Incluindo o gerenciamento de risco sempre que for necessário explicitar o link entre a engenharia de segurança de produto e o processo em si de gerenciamento de risco, né? No primeiro módulo, o nome dele eu coloquei como conceito de responsabilidade legal sobre o produto, custos e perdas relacionadas à segurança, nós vamos focar justamente no aspecto de liability que eu acabei de falar, né? A responsabilidade legal, né? Aqui é importante entender, que nem eu falei, que o produto não ser aprovado pela Anvisa não é suficiente, porque só para ter uma ideia, a Anvisa não regula a liability, né, no Brasil. Quem regula a responsabilidade legal sobre seu produto é o CDC, é o Código de Defesa do Consumidor, né? E você precisa conhecer quais são as expectativas do CDC, né, com relação à liability no seu produto. Então é aqui também que veio, dá para ver bem claro que você falar, se o juiz te perguntar, me mostre por que teu produto é seguro, você falar porque está aprovado na Anvisa, isso não é uma justificativa aceitável, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O fato de estar aprovado na Anvisa não quer dizer que você deixa de ser responsável pelo Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, você continua responsável. Na verdade, uma forma de entender é que o registro da Anvisa ele é necessário para e esse é o ponto, né? O registro da Anvisa ele é necessário para colocar o produto no mercado. Ele não tem nada a ver com a questão de responsabilidade em si, tá? Embora tenha links, né? Mas o que o registro da Anvisa faz é permitir a colocação de produto no mercado com um pressuposto de que as informações que o fabricante enviou sobre o produto demonstram corretas e demonstram que o produto parece, né, atender os requisitos, nota. E aí que tá, ele não quer dizer que o produto é seguro, embora a Anvisa mesmo fale, tem que demonstrar que o produto é seguro e eficaz, na verdade, ele não demonstra que o produto é seguro. Ele demonstra que o produto tem os requisitos regulatórios da Anvisa, cujo foco é permitir a colocação no mercado de produto, né? Quem realmente está legalmente exigindo que o teu produto seja seguro é o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque ele define os requisitos de liability, tá? Então, volto a falar, o fato do produto estar registrado na Anvisa não garante que, num eventual ação legal, você simplesmente ganhe a ação por falar que teu produto está regulado no Brasil. Ele não garante nada disso, na verdade. Você vai ter que demonstrar que teu produto realmente é seguro, né? Ou era seguro no momento de uso, e isso quer dizer que você vai ter que demonstrar para o juiz, júri e especialistas
o porquê você fez o que deveria ter feito de maneira suficiente, né. Esse módulo, então, ele vai entrar em um detalhes históricos da questão de liability, né, de segurança e responsabilidade legal do produto, né, e na questão de custos e perdas relacionadas a essa segurança, tá? Isso que a gente vai ver no módulo, então. E o módulo, que nem eu falei, a gente vai ficar focado 2 horas nesse aspecto, né, para poder entender melhor o que eu falei agora em 5, 10 minutinhos, tá? O módulo 2 a gente vai falar de agências reguladoras e leis estatutárias, normas, uso de normas e critérios. Aqui a gente vai falar, obviamente, de reguladores como a Anvisa, mas também de outros reguladores de outros países que são reguladores de segurança de produto, né? O Inmetro, inclusive, é um deles no Brasil, né? E aqui também a gente tem um ponto importante com relação a normas, que nem eu falei, né? A pergunta é: a aplicação de normas é suficiente para garantir o produto seguro, né? Incluindo contra a questão de responsabilidade civil, liability? O que vocês acham, pessoal? Alguém aí tem alguma ideia disso? Vocês acham que a aplicação de normas é suficiente para garantir que o produto seja seguro? Não parece ser, viu, Marcelo? Porque quem vai conhecer o produto a fundo mesmo é o fabricante, né? Tem coisas ali que, obviamente, a norma não tem como cobrir. Exatamente. Isso é um dos motivos. Alguém tem alguma outra visão sobre o assunto? A norma provavelmente não cobre o mau uso, né, Marcelo? Mesmo aqueles que não sejam, não só os imprevisíveis, né, mas ela não cobre tudo. Meu negócio aqui, porque eu não sei se eu baixei meu volume, que eu tô ouvindo bem baixo vocês, viu, gente? O volume tá alto. Deixa eu ver um negócio aqui, só um segundinho, pessoal. Pode falar de novo, por favor? Alguém comentar de novo? Pode testar o negócio? Tá ouvindo bem? Como é que tá lá? Não, agora não. Então, peraí. Pode falar de novo, por favor? Tá indo aí, Marcelo? O Gabriel falou que ele também tá ouvindo baixo aqui no microfone, talvez seja um problema aqui comigo. Se outra pessoa puder tentar, né? Que coisa estranha, né? É uma outra coisa aqui, então, espera um pouquinho. O volume de saída tá alto, o volume de entrada também. Cara, não sei o que está acontecendo. Tá, mas e alguém aqui também O meu tá fala. baixo também, ô Marcelo? Não, todos dá para ouvir, mas está mais Não, baixo do que o normal. Eu não sei por não. quê. Tá? Eu consigo ouvir bem, na verdade, mas está mais baixo do que o normal. Tá? Tá, voltando aqui ao teu comentário, então, também, Rafael. Você comentou. Você pode repetir, por favor, Rafael? Porque eu acabei vendo isso e não estava ouvindo. E eu acabei falando que a norma também ela não tem tudo sobre o mau uso, né? Igual o Gabriel estava falando que só o fabricante conhece a fundo o produto, então a gente também entende, né? Quais seriam as condições prováveis de mau uso ali do produto. Isso não vai estar totalmente coberto pela norma. Tá. Alguém comentou no chat também, desculpa, não sei se é o nome, porque está aparecendo o meu nome, Marcelo Antunes, tá? Que os regulamentos são ferramentas vivas que estão sempre se adequando conforme a necessidade e inovações tecnológicas, por isso a importância do fabricante ter de monitorar o produto do mercado. Sim, isso é verdade. Aqui, na verdade, minha pergunta é mais relacionada à norma, não a regulamento, tá? Norma como normas da ABNT, da ISO, etc, tá, gente? Mas de maneira geral é isso, tá? Agora, um ponto importante, na verdade, com esses comentários, é entender o seguinte, tá? As normas, na verdade, o que elas têm, embora elas não vão refletir nunca tudo que pode acontecer com o produto, você tem razão nisso, mas o ponto principal do conceito é as normas não, o uso de normas não exclui a necessidade de análise de segurança, né?
E aí, hoje tem um problema muito grave, na minha opinião, justamente porque o pessoal acaba achando que, ao usar a norma, eu não preciso fazer análise de segurança. Isso não é verdade, tá? As normas, na verdade, particularmente normas de segurança de produto, elas demonstram certas formas de controlar certos riscos, tá? Mas elas não definem, por exemplo, isso, o André Serri comentou, a análise deve ser feita em totalidade pelo fabricante, exatamente, né? A análise de segurança é antes, né, do uso de normas, tá? E o uso de normas não tira a necessidade de você fazer a análise de segurança. Ou seja, você precisa analisar os riscos, analisar a segurança de produto, e aí, depois deles analisados, aí sim, ao controlar riscos, né, você pode usar norma, né? Uh, isso, as normas apenas controlam alguns riscos, e é que está o ponto. As normas, na verdade, elas não controlam em si alguns riscos, elas definem métodos de controles de alguns riscos, né? Estou só melhorando a frase, tá? Mas é o fabricante que tem que gerenciar o risco do produto todo o período do mercado, tá? E isso, então, ele inclui a análise de segurança, e é que está o ponto, né? Você atender normas não é suficiente para garantir que o produto seja seguro, tá? Você atender normas pode demonstrar que certos riscos podem estar controlados, mas isso não tira a necessidade de, antes de você usar uma norma, você realizar a fundo, como deveria, né, uma análise da segurança de produto, né? E aí o uso de normas você vai poder usar depois de você fazer análise de segurança e identificar que certos riscos precisam ser tratados. Por exemplo, se você identificar que é um certo risco que uma norma tem um exemplo de controle não se aplica a teu produto, você não vai usar aquele requisito, né? Para que você vai usar aquilo? Só que, para você identificar se o risco existe no teu produto ou não, é necessário que, primeiramente, você faça uma análise de segurança. Então, a resposta para essa pergunta que eu coloquei aqui é a aplicação de normas da BNT, ISO, IEC, etc. É suficiente para garantir o produto seguro, incluindo contra liability? A resposta é não, né? A norma sozinha não garante nada. O que vai garantir a segurança é a análise de segurança, né? E a aplicação da engenharia de segurança ao longo do projeto. Nota que, inclusive, se você conhecer o suficiente do problema, você nem precisa de norma. Aí está outro ponto importante que o pessoal esquece, na verdade. Eu acho que não conhece, tá? Se eu conhecer suficientemente os problemas relacionados ao meu produto, né, os riscos, e as formas de controlá-los, eu não preciso de normas, tá? A norma, na verdade, ela simplesmente facilita você ter uma lista de, vamos falar assim, boas práticas de controle, vamos falar assim. Você não precisa delas. Tá? Se você conhecer aspectos de segurança de produto, né, engenharia de segurança de produto, e caracterizar bem os problemas de seu produto, e entender bem como você vai controlar aqueles problemas, né? Como você vai tratar os problemas de maneira a ter o produto seguro, você não precisa de normas. Tá? Então, as normas elas facilitam algumas partes do processo, mas a aplicação delas não é suficiente para demonstrar que o produto é seguro e para garantir que o produto é seguro. Tá? Tanto que, como eu falei, a aplicação de normas ela é secundária à análise de segurança. Se você não fizer uma análise de segurança, a norma sozinha não garante nada, inclusive. Pior, muitas vezes você pode estar aplicando errado, inclusive, né, a norma. Tá? Então, esse módulo aqui a gente vai falar justamente desse assunto, mas, de novo, eu estou falando que em 5 minutos a gente vai falar em bem mais detalhes do módulo. Tá? O terceiro módulo é um dos principais, porque ele vai falar justamente da aplicação de conceitos de perigo, né? Os componentes de perigo, né? Como o perigo se transforma em dano e categorias de perigo. Como eu comentei lá em alguns slides anteriores, um dos principais pontos que eu acho que precisa ser entendido
E um treinamento de 2 dias não dá para fazer isso, infelizmente, tá? É entrar em detalhes em o que, que é um perigo, na verdade, né? E muita gente não entende o que é um perigo, infelizmente, até hoje. A maior parte das pessoas que eu conheço, uma boa parte das pessoas não entende exatamente o que é um perigo, tá? Até para as definições que a gente tem são às vezes um pouco confusas, né? Mas o que a gente vai debulhar, na verdade, nesse módulo 3 é o seguinte: a gente vai entender o que, que é o conceito de perigo, quais são os elementos, né, componentes de perigo, incluindo os fatores de risco. Vamos discutir a questão de transição de estados, né? O perigo, na verdade, a gente pode entender como o estado antes, né? Ou as condições potenciais que podem ocorrer, e o acidente, né? É o estado depois, com as consequências potenciais realizadas, né? E a transição de estado é justamente aqui a sequência que vai levar do perigo, que é o potencial, a um acidente com a consequência realizada. E temos diversos componentes dessa lógica, tá? Se você não entender essa lógica, você não consegue controlar os perigos dos acidentes que acontecem, né? E implementar no projeto maneira de minimizar esses acidentes. Então, para isso, nós vamos ter um bom tempo discutindo a lógica de o que é o perigo, quais os componentes do perigo, como o perigo se transforma em dano, né, ou acidente, né, como o perigo se transforma no final aqui em um acidente que leva a um dano, então as maneiras como isso aqui acontece, e vamos falar de categorias de perigo e como deve ser tratados isso no projeto. O módulo 4 vai falar, depois de falar sobre conceitos de perigo, nós vamos falar sobre como definir e descrever perigos, né? O que a gente costuma chamar de cenário de perigo. Tá? Tem diversos métodos de fazer isso. O método que eu mais gosto de usar, tá? É ter uma descrição de perigo que contém 3 elementos que expressam uma ameaça, ou seja, uma fonte, né, uma atividade ou condição que serve como a raiz, né? O mecanismo é um meio pelo qual a fonte pode causar o dano e o desfecho, né? O dano em si que pode ser sofrido. Então, se você a gente olhar aqui isso aqui, um gás inerte, por exemplo, não é um perigo. Né? A gente vai discutir, inclusive, isso na parte 2, no módulo 3, desculpa, porque muita gente confunde o que é um perigo. Né? Um gás inerte não é um perigo, ele pode ser uma fonte de um perigo. Né? Um vazamento de gás também não é um perigo, né? Ele pode ser um mecanismo do perigo. A asfixia não é um perigo, mas ela pode ser um desfecho. Se você ligar tudo isso, como é que ficaria a descrição desse perigo? O gás inerte, que é a fonte, ele vaza e desloca o oxigênio de um espaço confinado ocupado, ele é um mecanismo, né? Ele é um mecanismo, então, em que um perigo aqui vai ser essa transição de estado, o perigo vai se transformar em acidente e dano, né? E resulta em asfixia, que é o desfecho. Então, essa é uma forma comum de você definir e descrever perigos, que seria o cenário de perigo. Tá? Muita gente, eu diria a maior parte das pessoas, tem dificuldade imensa em descrever perigo justamente por não usar técnicas, métodos dessa forma. Tá? E nesse módulo a gente vai ficar um bom tempo, de novo, discutindo sobre como definir e descrever perigo. Nota que se você não entendeu conceitos de perigo, como o perigo se transforma em dano e como definir e descrever perigos, vai ter muita dificuldade em controlar os riscos, tá? Porque justamente você não vai conseguir descrever, caracterizar e descrever de uma maneira que seja possível controlar o risco depois. Tá? O módulo 5 vai entrar em um ponto interessante, tá? E aí é conceitual, mas é importante entender como conceito, né, de o que é exatamente o risco. Se a gente for falar de risco hoje, que vocês conhecem hoje, pessoal, o que vocês diriam que é o risco? Quando a gente fala, olha, o que é o risco? O que na cabeça de vocês hoje tá que seria o risco, gente? Se fosse para explicar em uma sentença o que é o risco, o que vocês falariam hoje?
É a combinação da probabilidade e das consequências de um perigo acontecer? Isso define qual que é vamos falar assim, os componentes que fazem parte da descrição de risco, André. O que é verdade, certo? Quando você fala isso, quer dizer que o risco é definido como probabilidade versus severidade do dano, certo? Probabilidade de ocorrer o dano com a severidade do dano, certo? Certo. Só que isso não é um risco, né? Isso que você acabou de falar define os componentes do risco. Mas o que é o risco em si? Alguém tem algum outro comentário, gente? Pega esse mesmo seu, André, dá uma pensada. O que é o risco em si, com isso que você falou? O que você definiu não é um risco, você definiu são componentes do risco dentro de uma determinada. Dentro de um termo definido, certo? Mas o que é na prática o risco? É a medida do potencial de um perigo, eu acho, né? Sei lá. É o quanto aquilo machuca, né, junto à probabilidade daquilo machucar. Então, é o potencial daquele perigo. Isso, mas nota, Rafael, você simplesmente mudou a frase que o André falou e colocou em outras palavras, tá? Sim, eu não consegui pensar numa definição diferente dessa que você está perguntando. Não, tudo bem, você notou que você fez isso, né? Você pegou o que o André falou e colocou em outras palavras. Sim. Na prática, você falou a mesma coisa, eu quero dizer, tá? Alguém tem alguma outra visão do que é risco diferente dessas que o André e o Rafael comentaram, pessoal? Que está linkada muito com, de novo, os componentes do risco e não necessariamente entender na prática o que o risco é? O André Serra comentou que é uma situação que pode gerar algum dano. Isso é um pouquinho diferente do que o pessoal falou, tá? E sim, um risco está relacionado à situação que pode gerar alguma coisa, alguma consequência. Deixa eu mostrar, com esses, não sei se tem mais algum comentário, deixa eu mostrar para vocês, então, o que é risco para mim, tá? E como deveria ser para vocês, tá? Aqui a gente está pegando um exemplo, tá? De uma árvore de ramificação simples para o problema da... Peraí, alguém falou a probabilidade do dano acontecer frente a uma situação perigosa. O Marcelo Antrucco sou eu, na verdade, não sei quem falou isso, tá? Sim, também é isso. O risco está relacionado, tá, como a gente comentou, o André e o Rafael comentaram, o risco é definido como a probabilidade de alguma coisa acontecer e a severidade daquele dano acontecer. Tá? Então, isso é o componente do risco na definição. Mas deixa eu então tentar explicar o que vocês deveriam entender como risco, tá? Que é conceitualmente o que o risco é. Tá? Se você pegar essa árvore de ramificação aqui, você vai ver o problema de mitigação de risco de se molhar, né? Eu estou saindo, na verdade, de casa e a minha pergunta é, basicamente, eu não quero me molhar, eu levo ou não guarda-chuva, tá? Se a gente pegar aqui, a gente vai ver que nesse exemplo nós temos o quê? Nós temos uma situação qualquer aqui em que nós vamos ter 30% da probabilidade de chuva, né? E 70% da probabilidade de não chover. Aqui eu estou usando a situação em que eu tenho chuva com guarda-chuva, né? 30 e 70 e chuva sem guarda-chuva, tá? O segundo aqui, eu tenho a probabilidade de chuva sem guarda-chuva, né? E a probabilidade de chuva sem chuva e sem guarda-chuva. Então, ambos, na verdade, estão relacionados a levar o guarda-chuva ou não, né? Numa certa situação aqui, eu tenho a probabilidade de 30% de chuva eu estar com guarda-chuva, 30% sem chuva eu estar com guarda-chuva, e tem a probabilidade aqui de chover, mas eu não estar com guarda-chuva, e chover
eu estar com guarda-chuva. Isso, nota, isso são pares, né, de probabilidades. Tudo bem até aqui? Tá? Vendo isso aqui, aonde vocês acham que está o risco nesse exemplo, pessoal? Vocês falaram, probabilidade de alguma coisa acontecer frente a uma situação, probabilidade e severidade do problema. Aonde vocês acham que está o risco aqui? Quantos riscos a gente tem aqui? O risco é um só, né? Eu sair sem o guarda-chuva e chover. O Francisco falou o risco é se molhar, tomar chuva. Quase, Francisco. Tá? Deixa eu voltar à pergunta para ficar mais clara. Quantos riscos você acha que tem nesse exemplo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Acho que tem dois ritos. Um é você sair sem guarda-chuva e chover, e o outro é você sair com guarda-chuva e não chover. Aí você estaria levando guarda-chuva à toa. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, eu estava só vendo a hora, gente. Você falou, repete, André, sair sem guarda-chuva e chover, e sair com guarda-chuva e não chover, é isso? Isso. Você está falando que o risco seria sair com guarda-chuva e chover, e sair sem guarda-chuva e não chover, é isso? Não, sem, aqui, ele está falando que seria isso aqui. Sair com guarda-chuva e não chover, e sair sem guarda-chuva e chover. Esses dois aqui, é isso que você está falando, certo? Acho que seria os casos piores, né? Isso. Desculpa, só um negócio aqui. Ninguém no chat falou nada. Ok. Tá. Então, e aí que tá, André? Você tem razão no número, você está falando que tem dois riscos, certo? Certo. Tá. O número tá certo. Só que os riscos não estão certos, tá? Por quê? Quais são os dois riscos que a gente tem aqui? São justamente os pares. Inclusive, por isso tem o R aqui, tá, gente? Isso aqui é risco 1 e risco 2, tá? Quer dizer o quê? Cada par aqui de chuva, com guarda-chuva, sem chuva com guarda-chuva, isso aqui é um risco. Chuva sem guarda-chuva, sem chuva com guarda-chuva, isso aqui é outro risco. O que é o risco, então? O risco, na verdade, eles são os pares de probabilidade e severidade que podem acontecer como desfechos de uma certa situação. Porque a situação aqui é uma só, tá? A situação aqui é eu sair de casa com ou sem guarda-chuva, que eu falei, certo? Quais são os riscos? Tem esse risco, que é esse par. Tem esse risco, que é esse par. O que é gerenciar o risco? É escolher qual par é melhor. Nota, quando a gente fala de riscos, vocês devem ver nas suas nas tabelas que vocês têm, já fizeram, já viram. Geralmente a gente fala assim, o risco de acontecer esse dano, ele é 60% de alguma coisa. Tudo bem, já viu isso em algum lugar? Ou ele ocorre tantas vezes por uso. Todo mundo já viu isso de alguma forma, gente? Vamos pegar o número 60 para ter uma ideia, tá? Todo mundo já viu isso. O risco é 60%, por exemplo. Todo mundo já viu isso de alguma forma? Alguém no chat respondeu que sim, o Francisco que sim, ok. Tá? Cruz respondeu que sim. Vocês viram, então, como um 60 de alguma coisa, certo? Aonde estão os outros 40%? É, é o complemento de não acontecer aquela coisa, né? É o outro par. Certo?
O risco de 60% que a gente está falando é um desses pares aqui. O de 40% é outro par. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é avaliando esses pares, né, no gerenciamento de risco. É que muitas vezes a gente foca num par só e não no outro. Mas nota, não tem risco se não tiver mais que um par, tá, gente? Se tiver só um par aqui, é uma consequência que vai acontecer, tá? Não tem risco. O risco, na verdade, está relacionado ao quê? A incerteza futura, né? A incerteza entre qual par vai acontecer, na verdade. Tá? E o gerenciamento de risco, então, é você escolher com qual par você precisa trabalhar. Alguém perguntou, dentro de um risco podemos ter várias situações, certo? Não, errado. Um risco é um par do que pode acontecer dentro de alguma situação específica. Tá? A situação que a gente está falando está aqui, tá? Eu falei, a situação aqui é o que eu faço quando eu for sair de casa? Levo guarda-chuva ou não? Essa é a situação. Sempre em pares. Sim. Os riscos são esses pares. Então, na situação aqui de eu sair de casa esperando que vai chover e eu levar o guarda-chuva ou não, nós temos esses dois pares. Cada par é um risco. Tá? Nós temos, então, o risco de ter 30% de chuva e eu sair com chuva, eu sair com guarda-chuva e 70% sem chuva com guarda-chuva. Isso é o risco, isso é um dos pares. Para existir risco, na verdade, já tem mais que um par, tá? Se tiver só um par aqui, não tem risco. Aquilo vai acontecer, é certeza que vai acontecer. Então, para o risco existir, eu tenho que ter mais que um par. Nesse caso, o outro risco, né, é esse aqui. O que eu tenho que fazer, então, aqui, na hora da minha situação de sair com o guarda-chuva ou não, é escolher qual par eu vou trabalhar. E ao gerenciar o risco, eu estou escolhendo um dos pares, na verdade, entre os N pares. Desculpa, você que perguntou, eu não sei seu nome, que está aparecendo o meu nome. Na verdade, você pode ter vários pares. Tá? É essa a pergunta da situação, é isso, né? Porque eu falei situação aqui, situação é exatamente isso aqui, na verdade, né? A situação que está ocorrendo e aí as possíveis desfechos, tá? Mas sim, então a gente pode ter sempre pares, né, que seriam os riscos, relacionados a uma dada situação. A situação aqui, então, que nem eu falei, a situação é, eu preciso decidir se levo o guarda-chuva ou não, dependendo do que eu quero me molhar ou não, certo? Então a gente vai ter diversos pares, né, que são os riscos. Eu vou ter, para ter risco, eu tenho que ter mais que um par, porque se tiver só um risco aqui, vai acontecer aquilo, na verdade, né? Então eu vou ter diversos pares e eu vou escolher alguns dos pares. Então, basicamente, retornando à minha pergunta, o que é gerenciamento de risco, né? Gerenciamento de risco, ou o risco em si, na verdade, ele está relacionado aos pares, né, de possíveis resultados de uma dada situação. Aos pares, quando eu falo par aqui é de probabilidade e severidade, né, dos possíveis resultados que podem ocorrer, os desfechos, possíveis desfechos que podem ocorrer sobre uma certa situação, uma certa ocorrência. Rafael e André, e quem mais comentou aqui, e outros também. Isso deixa mais claro o que é o risco para vocês e também deixa mais claro porque ele não é a probabilidade de severidade. A probabilidade de severidade define o que é um risco, mas deixa mais claro que o risco está relacionado aos pares de possíveis desfechos de uma certa situação. Sim. Entendi. Obrigado. E, de novo, tá? Alguém aqui já viu essa explicação do que é risco em algum lugar, alguma vez? Então, Marcelo, acho que na própria norma 14971 fala sobre essa questão da combinação de probabilidade e severidade, né? Isso, mas ela explica que o risco são os pares? Então, não explica. Ela traz essa definição de probabilidade e Ela vai falar. severidade.
A definição de risco é a definição de probabilidade, mas ela não explica que o risco, na verdade, é isso aqui, certo? Por que isso? Porque a definição formal de risco realmente é probabilidade e severidade. Só que o que é o risco não é isso, entendeu? Na prática, uma melhor definição de risco, se parar para pensar, seria, eu falei aqui, os pares de probabilidade e severidade, que são os possíveis desfechos de uma certa situação. Isso é uma definição mais correta, tecnicamente, de risco, mas também não é uma definição que é necessária, tá? Se você entender isso que eu estou falando, fica fácil entender a definição da norma, certo? Já que você comentou, fica mais fácil entender a definição da norma, certo, André? Isso. Se você não entender isso aqui, você consegue entender isso aqui com a definição da norma? Só? Só pela norma não traz esse contexto dos pares. O contrário não dá para entender, certo? E aí que é o que eu estou falando, gente. Cuidado com normas, tá? As normas pressupõem que quem vai ler a norma entenda esse conceito. E quando você vai ler a definição de risco lá, fica óbvio o que ele quer dizer. E que não quer dizer um par só, ele quer dizer os pares de uma situação. Tá? Ok, mas chega por enquanto, já falou muito disso. De qualquer maneira, no módulo 5 a gente vai falar só disso. Né? A gente vai ficar em detalhes só desse conceito formal de risco e explicar esse conceito melhor dos pares e da situação de resultados dos pares. Ok? O módulo 6 a gente vai entrar um pouco na questão de determinação e gerenciamento de risco, do mecanismo de aversão de risco e objetivo de segurança. Na prática, nós temos aqui tem um problema, porque assim, as normas hoje chamam o processo todo de gerenciamento de risco e a determinação de uma parte inicial. A segunda parte seria o controle de risco. Mas, historicamente, o gerenciamento de risco é a parte de controle, tá? Então, isso que, inclusive, que eu estou mostrando aqui. A determinação de risco é baseada em ciência, ou seja, nós queremos identificar o quê? Os pares de probabilidade e severidade, né? E fazem são os possíveis desfechos de uma certa situação. Tá? É isso que a determinação de risco faz. Né? Então, é uma questão científica, uma questão matemática, uma questão estatística. Tá? Já a aceitação de risco, né, o gerenciar o risco, né, ele é baseado em política, né, porque está relacionado não especificamente a cada um dos pares, ele está relacionado ao que eu quero com a situação. Pega esses pares aqui, já que a gente está falando, para demonstrar como exemplo, certo, gente? Imagina que eu estou aqui, estou querendo decidir se eu não quero me molhar. E aqui a pergunta é: leva o guarda-chuva ou não? Qual que vocês, desses pares, quais que vocês acham que é a melhor opção? O para 1, o R1 ou o para R2? O R1 é melhor, porque você está sempre com guarda-chuva. Né? O Hector falou R1 também. Da tolerância aí da pessoa que tomar chuva. Para mim, eu prefiro R2. Eu não ligo de tomar chuva, sendo que vai acontecer só 30% das vezes. Isso, é o outro exemplo. Por que vocês falaram R1, Hector e André? Por que vocês acham que R1 é melhor? Eu acho que é melhor estar prevenido contra a chuva, né? Eu entendo que se a intenção, se a questão trazida aqui é a mitigação do risco de se molhar, se a intenção é mitigar o risco de se molhar, seria o R1. Agora, se fosse aí, claro, aí depender da sua política realmente, como você trouxe, aí pode ser, por exemplo, o exemplo do rapaz que trouxe ali que não liga de se molhar. Mas se a intenção lá em cima, a política, a visão é mitigar esse risco, eu entendi como R1, professor. Isso. Você tem razão. Tem um problema, na verdade, da forma como está isso aqui, porque eu coloquei só um slide e não coloquei os outros que a gente vai ver no módulo 5, tá? Mas o problema é que, na verdade, está relacionado a levar o guarda-chuva ou não, né? Não é exatamente o risco de se molhar, tá? Obviamente, o que está escrito aqui está relacionado ao risco de se molhar, mas a decisão sobre o risco não está aqui, gente. Esse é o problema, tá? A verdade é que, assim, com o que está escrito aqui, não é possível tomar decisão.
Essa é a verdade. Tá? Por quê? Porque isso aqui só mostra os pares de probabilidade e severidade. Tá? Isso aqui não mostra, na verdade, a utilidade que eu vou dar para isso. Tá? Quer dizer, qual que é a minha preocupação principal. Tá? A minha preocupação principal, ela não está aqui. Tá? Isso aqui explicitamente foca só, olha, a probabilidade é essa, a probabilidade é essa nas situações. Como que eu tomo uma decisão só com isso? Não é impossível tomar uma decisão, essa é a verdade, racional, tá? Você pode falar o que vocês falaram, obviamente, mas racionalmente é impossível. Falta um componente, que é basicamente a utilidade que eu vou dar para aquilo. Como o Gabriel falou, se a minha utilidade está relacionada a eu não querer, não gostar de carregar guarda-chuva, o R1 não é uma boa escolha. Por quê? Porque eu vou ficar com um guarda-chuva na mão a maior parte do tempo. Dependendo da minha utilidade, eu vou conseguir ter uma decisão racional. Só que a utilidade tem que levar em consideração essa questão que eu falei. Né? Por exemplo, se eu quero gosto de carregar guarda-chuva ou não, e o quanto eu aceito me molhar ou não. Tá? Então, o importante nesse exemplo é o gerenciamento de risco ou o controle de risco, a decisão de avaliação de risco é baseada em política. Ela não é baseada em, na ciência. A ciência leva isso aqui, certo? A decisão do qual é o melhor risco, né, qual é a melhor opção, não está relacionada só a esses números aqui. Você não consegue racionalmente tomar uma decisão só com esses números. Você precisa tomar uma decisão baseada em outras coisas. Tá? E a decisão é uma decisão política, que nem eu falei. Se eu preferir não segurar o guarda-chuva, é bem provável que esses números sejam insignificantes para mim, não faz muita diferença para mim. A decisão é eu não vou levar guarda-chuva. Mesmo a ciência mostrando que as probabilidades são essas. Já que você estiver no meio do caminho, eu não gosto de levar guarda-chuva, mas eu prefiro realmente não me molhar, aí eu preciso colocar alguma coisa a mais aqui para tomar essa decisão. E essa coisa a mais que a gente está querendo ver é baseada em política, a gente vai ver em detalhes, então, nos módulos 5 e 6. Tá? Não dá para ficar entrando em detalhes isso aqui. Tudo bem? Hoje. Mas tudo bem com o conceito, gente? A decisão sobre aceitar o risco ou não, ou seja, qual que eu vou escolher aqui, está relacionada à minha política, às minhas. É uma decisão política, está relacionada às minhas preferências, basicamente, nesse caso. Tá? E só com esses pares é impossível tomar uma decisão racional. Tudo bem? A gente passou algumas coisas aqui, eu queria só parar antes de entrar no próximo. Alguém tem alguma pergunta adicional sobre o que a gente viu até agora, pessoal? Algum comentário adicional? Alguma dúvida? Vamos continuar então, tá? Os módulos 8 a 18 eu juntei todos eles, por isso eu vou falar de perigos em detalhes. A gente vai pegar os principais perigos conhecidos, né? Clássicos, e vai entrar em detalhes sobre eles. Por quê? Né? Volto a falar lá, como eu falei no módulo, a gente vai ver no módulo 3, a gente vai entender como o perigo se transforma em dano. Né? E para entender também, a gente precisa entender também qual dano que o perigo está relacionado. Tá? Isso aqui é um exemplo clássico do problema, da dificuldade que eu vejo no gerenciamento de risco. Tá? Cada perigo, na verdade, existente, ele vai levar um número finito e conhecido de dano às pessoas. Tá? Por exemplo, a gente fala do perigo calor-fogo, ele leva os seguintes danos, né? Queimadura, inalação de gás tóxico por fumaça, deprivação de oxigênio para respiração e alguns outros poucos efeitos de calor e temperatura. Exemplo, ele pode levar gangrena, né? Porque tem uma destruição de capilar que leva o sangue ao oxigênio ao sangue, e aí você tem uma gangrena naquela parte. Tá? Mas são poucos, né? Ou seja, são algumas coisinhas a mais. Na prática, temos 3 ou 4 possíveis danos que o perigo calor-fogo leva. Tá? Ou seja, quando eu identifico o perigo, eu automaticamente sei os danos. Ou deveria saber. Né?
O que basicamente, nesse caso, o que é o gerenciamento de risco que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que, na verdade, avaliar como um se transforma em outro, ou seja, quais as formas em que um perigo do calor vai se transformar em queimadura, ou inalação, ou em deprivação, ou em gangrena. Na prática, o gerenciamento de risco é ligar pontinhos, né? Quer dizer, eu tenho perigo de um lado, calor, fogo, do outro lado eu vou ter queimadura, como uma coisa chega na outra. Aí eu uso técnicas, né, para verificar como o perigo vai se transformar em queimadura. Ou como o calor vai se transformar em inalação de gás. Ou como o calor vai se transformar em deprivação de oxigênio. Ou como o calor vai se transformar em gangrena. Eu vejo pouquíssima gente usando esse modelo, que é o modelo correto, inclusive, que o pessoal sempre deixa as coisas separadas. Quer dizer, o pessoal tem um monte de perigos escritos, só que não tem lista de danos relacionados a cada perigo, por exemplo. E tudo fica mais difícil, né? Porque você vai querer analisar um monte de coisa. Pior, fica errado, tá? Porque, assim, o perigo é definido como uma fonte potencial de dano, tá? A gente vai ver que a definição não é muito boa, tá? Mas a definição está correta, tá? Portanto, o dano tem que estar relacionado ao perigo. Né? O dano do perigo... por exemplo, o perigo calor-fogo nunca vai levar a um dano de paciente parou de respirar. Desculpa, deixa eu falar um negócio certo para não criar mais confusão, tá? O perigo calor-fogo nunca vai levar ao dano de queimadura radiativa. Isso é claro, falando assim para todo mundo, gente? O único perigo que leva a queimadura radiativa é o perigo de radiação, tá? O perigo de fogo nunca leva a queimadura radiativa. Ele só vai levar esses 4 que está escrito aqui. Ou seja, o gerenciamento de risco, nesse caso, ele quer avaliar como que uma coisa chega a outra. Aí você vai ficar ligando os pontinhos. Como o perigo, no caso do seu produto, né? Como o perigo de fogo, o potencial de fogo que o seu produto tem, né? Ou de calor e fogo, vai levar a queimadura. Você não vai ficar vendo como o perigo de fogo leva a queimadura radiativa. Tá? Porque o fogo nunca vai levar a queimadura radiativa. Embora o termo queimadura esteja no meio, também, de novo é o nome, então cuidado, tá? Tudo bem esse exemplo que eu citei, pessoal? Fica claro que os perigos estão relacionados a danos específicos? E isso que a gente vai ver mais uma das coisas que a gente vai ver mais em detalhes do módulo do outro é isso, né? Quais danos cada perigo está relacionado? Um outro ponto, qual é o mecanismo do perigo? Quando você fala, como eu falei, a gente vai ter de um lado o perigo, do outro lado o dano conhecido, certo? Como que a gente vai analisar como um chega ao outro? A gente tem que saber os mecanismos do perigo, né? Como que isso funciona no período calor, tá? O que precisa para fazer fogo, gente? Para ter uma combustão. Nós precisamos de um combustível, né, que é a substância que possui a suscetibilidade de entrar em combustão e ela utilizar para produzir energia térmica. Nós precisamos de um comburente, que é a substância que associa quimicamente ao combustível que a combustão aconteça. Geralmente é um gás oxidante como o oxigênio. E nós precisamos de uma fonte de ignição, geralmente o calor em si, né? Não é só isso, a gente precisa tanto de combustível e o comburente tem que estar em contato entre si, né? E também tem que estar em condições adequadas, por exemplo, concentração e temperatura, etc., para permitir a combustão. Tá? Aí, então, como que a gente verifica como o perigo calor-fogo torna-se dano, né? Queimadura? A gente precisa analisar como isso aqui acontece no seu produto, né? Quais são os possíveis combustíveis, quais são os possíveis comburentes, quais as fontes de ignição, quando o combustível vai estar em condição, se o combustível, ou melhor, quando o combustível e comburente estão em contato, né? E quais as condições do combustível e comburente. Na prática se eu não tiver um combustível ou um comburente ou uma fonte de ignição e eles não tiverem, o combustível e o comburente não tiverem contato entre si e não tiver na condição adequada, é impossível pegar fogo.
Isso é claro eu falando assim, pessoal? Alguém acha que é possível pegar fogo se essas condições todas eu comentei aqui não acontecerem? Não tiverem presentes? Tudo bem? Ou seja, na hora de avaliar a sequência e combinação de danos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que avaliar como isso pode acontecer. Né? Quando os combustíveis existentes no meu produto, ou fora, pode ser junto, né? Vão existir, quais as condições dele, quais os comburentes vão existir, quais as condições dele, quando um se liga ao outro e quando uma ignição acontece. Se a minha análise da sequência, a combinação de eventos, né, não focar primariamente nesses eventos relacionados a esses mecanismos, eu não tenho como garantir que o fogo não vai acontecer. Uma pergunta com relação à norma. Nota que normas como a 601 e algumas outras, tá? Elas indicam isso aqui, né? Só que vocês percebem que se eu não fizer uma análise detalhada nisso aqui, eu consigo mostrar que eu estou passando uma norma. Mas isso aqui não vai ser verdade? Porque a norma não fala quais são os combustíveis, quais os comburentes, quais as fontes do teu produto. Ela faz certos controles gerais, tá? Mas ela pressupõe que você faça uma análise em detalhes de cada um desses. Tá? Após identificar cada um desses no seu produto, aí você pode usar uma solução, ou mais que as normas tenham, para você controlar essas situações aqui. Mas sem analisar cada um desses, você vai controlar uma ou outra situação, mas não necessariamente todas. Certo? Então, de novo, essa é a análise que eu estou falando, tá, gente? A análise de segurança é justamente fazer essa análise em detalhes dos mecanismos do perigo e como esses mecanismos levam à transformação em dano. Né? Então, no caso de calor ou fogo, a análise da sequência, a combinação de eventos tem que identificar minimamente, por exemplo, os eventos de que um combustível ou comburente chegue às condições necessárias, né? E o evento de ignição. Se a sua análise de risco do perigo do calor-fogo não analisar essas coisas, ou seja, perigo, calor-fogo, queimadura, se no meio não tiver uma análise do possíveis eventos em que o combustível comburente chegue às condições necessárias e o evento de ignição, você não vai conseguir analisar se o perigo é de fogo. Você está analisando o perigo de fogo de maneira incorreta. E qualquer controle que você colocar não vai funcionar, né? Para ficar claro. Tá? Então, volto a falar, em detalhes, o que a gente vai ver nesses módulos são justamente os perigos, né? Quais os danos que os perigos levam e o mecanismo de cada perigo específico, ou seja, as lógicas por trás de como cada perigo pode acontecer. Com isso, você vai ficar claro para cada perigo como deve ser feita a análise de segurança para cada perigo. E no final das contas, ela vai entrar como parte da sequência ou combinação de eventos que levam a situação perigosa. Aí falando em termos da 14971, tá? Mas, de novo, se você não fizer essas análises, não adianta nada. Tem uma linha da 14971 no seu gerenciamento de risco que fale do perigo de fogo, né, gente? Porque isso não vai garantir nada. Tudo bem nisso aqui? Então, aqui eu juntei os diversos modos, porque cada perigo que a gente vai falar é um perigo diferente, com danos, desfechos e danos distintos, né? E mecanismos distintos. Isso a gente vai falar bastante em cada um desses módulos. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente precisa entender, né, para trabalhar bem com a minimização de acidentes é como acidentes acontecem, né? Então, na verdade, tem diversos modelos, mas esse aqui é o modelo clássico, né, em que nós temos aqui, então, os fatores que contribuem para o problema e a causa da raiz. Nós temos desvios, né, no processo de transformação do problema em desfecho negativo. A gente tem falta de controle, perda de controle, o alvo absorve energia, cessa a absorção da energia, né? E aí nós temos aqui os resultados, são perdas sobre pessoas, ambiente, ativos, reputação, etc. Tá? Então nós vamos discutir bastante nesse módulo, esses modelos, né,
de conceito de como acidentes acontecem e vamos definir o modelo básico a ser usado, que vai ser o modelo que a gente vai usar como base para tomar as decisões identificadas a como a gente vai prevenir o acontecimento dos acidentes identificados aqui anteriormente, claro. Tá? E aí nós vamos ver que o quê? Na verdade, nós temos basicamente 4 fontes gerais de perigos de produtos, né? Quais fontes são essas? A primeira fonte são as chamadas características perigosas de um produto, né? Aqui eu coloquei um negócio que eu acho sempre legalzinho falar. Você imagina um material sólido qualquer, tá? O que pode ter de perigo no material sólido qualquer? Então, depende, né? Se o material for grande o suficiente, uma pessoa pode cair dele, né? Se for menor, uma pessoa pode correr e colidir com ele. Se for menor, uma pessoa pode tropeçar nele e cair, né? Se for menor, ele pode cair e atingir uma pessoa, né? Se for menor, uma pessoa pode engasgar com ele. Se for menor em quantidade suficiente, ele pode sufocar uma pessoa que está engolfada nele, como o pó, por exemplo. Se for menor em quantidade suficiente, pode ser um pó que pode formar uma mistura explosiva, né? Se for pequeno, pode ser tóxico se uma pessoa inalar. Ou seja, cada produto, incluindo cada material constituinte dele, ele vai ter um ou mais possíveis perigos, né? Ou características perigosas que vão depender de como o material é usado e como o produto é usado. Eles podem ser tanto inerentes ao material ou produto, ou podem ser resultado, por exemplo, de erro de projeto, por erro de fabricação, etc. Tá? A gente vai ver em detalhes essas situações aqui no módulo 20. Tá? Qual que é outra fonte geral de problemas? Os chamados defeitos, né? E uma boa parte do defeito vem de falhas, né? O que são falhas, na verdade? Né? Aqui, dificilmente eu vejo o pessoal explicar. Falha também tem uma definição. Se você olhar, por exemplo, na Electropedia, nas normas, você vai ver que falha é definida. Eu não coloquei aqui, mas só para ter uma ideia, tá? Em geral. Falha é definida como inabilidade em desempenhar como requerido devido ao estado interno. Tá? Desculpa, isso aqui é avaria, desculpa. A falha, essa é uma confusão, inclusive. O que é a falha? Tá? Ops. Ela é definida como a perda da habilidade em desempenhar como requerido. Aí, de novo, o mesmo exemplo de risco, tá, gente? Tem uma definição razoável, né, nas normas de literatura, só que você consegue entender o que é falha pela definição? O que vocês entendem que é... Vou pegar a definição aqui. O detalhe, aqui no treinamento, aqui nesse módulo, eu coloquei algumas coisas em inglês, porque eu não consegui mudar certas coisas ainda, tá, gente? Mas o treinamento vai ser totalmente em português, o módulo vai ser todo em português, tá? Só para ficar claro. Se a gente pegar aqui, então, essa definição de falha, perda ou habilidade em desempenhar como requerido. Vocês conseguem... Vocês conseguem entender o que é isso lendo essa definição? O que vocês acham que é falha, incluindo a definição ou não, gente? Assim como o risco, vocês falar em uma palavra, o que vocês achariam que é falha? O que vocês diriam hoje que vocês entendem por falha? Alguém entende alguma coisa ou não? Alguém tem algum comentário? Alguém consegue entender uma visão pessoal de novo, né? O que seria a falha? Para mim é desempenhar fora do esperado. Também. Desempenhar fora do esperado. Alguém colocar não desempenhar o que foi projetado.
Que é parecido com o que o Gabriel falou, certo? Mais alguém? Vocês são certos, é desempenhar fora do esperado, que não desempenhar o que foi projetado, mas tem alguns detalhes que não é suficiente também nos que vocês falaram, tá? Por quê? Porque a falha, na verdade, não é desempenhar em si, a falha é um evento, né? Então, a falha é o evento em que o produto ele saiu do desvio aceitável do valor, né, alvo, que ele deveria estar tendo desempenho. Então, nós temos o quê? O desempenho aqui esperado do produto, que seria esse valor real, né, o valor alvo, tá? Desculpa, o valor alvo, né? O valor real é essa linha de desempenho aqui, né? Nós temos aqui o valor alvo e um desvio aceitável. Enquanto estiver dentro do desvio aceitável, ele tá ok, né? A pergunta no chat, um desvio não esperado é inaceitável, tá? Nós não temos, teoricamente, desvios inesperados, né? O desempenho do produto deveria ter um valor-alvo e um desvio aceitável. Eu não sei exatamente o que quer dizer com desvio não esperado, quem está escrevendo aí. Você pode elaborar? Vou tentar responder a pergunta de outra maneira. Qualquer desvio que está fora do aceitável, ele não é aceitável. Se você quer dizer um desvio inesperado, não esperado, é fora do aceitável, ele é inaceitável, sim, tá? Não sei exatamente se é isso, tá? Mas voltando aqui, o que é o erro, né? Ok, isso mesmo. Então, qualquer desvio fora do desvio aceitável aqui, seja esperado ou não, é inaceitável, por definição, né? O erro é a diferença entre o desempenho real e o desempenho esperado. E o que é a falha, então? A falha é justamente o evento em que houve uma extrapolação do desvio aceitável. Então, pegando o que vocês falaram, não desempenhar o que foi projetado ou desempenhar fora do que foi projetado, mais detalhadamente, a falha é o evento, né, é o momento, o evento em que o produto teve teve o desempenho fora do desvio aceitável do valor-alvo. Isso seria uma definição mais explícita de falha. Tá? E o que seria avaria? A partir do momento que você teve o evento de falha, o teu produto, se continuar fora do desvio aceitável, ele passa a estar avariado. Então, o fault, né, que é a avaria, o falha failure, né? O fault que avaria é o estado em que um produto está após a falha acontecer, se esse estado é um estado fora do desvio aceitável, portanto, ele é inaceitável. Entendendo isso aqui, a gente vai discutir muito mais, então, no capítulo do módulo 21, a gente precisa trabalhar e entender quando a falha acontece e como eu faço para minimizar essas falhas. Né? Mas, de novo, o defeito, né, o malfunction, incluindo a falha, é uma das principais fontes de perigos. Tá? Dentro da taxa de falha, a gente vai ter um módulo que vai ser uma introdução em engenharia de confiabilidade. Né? Não sei se todo mundo conhece, mas qualquer produto, seja mecânico ou software, ou etc., tá? Elétrico ou software, ele vai ter a chamada. A confiabilidade é um aspecto, né? É uma característica de cada produto e está relacionada justamente às taxas de falha, né? Quanto o produto vai funcionar sobre um determinado tempo, sobre determinadas características. E nós temos as curvas, né? Que são chamadas curva da banheira aqui, né? Em que nós vamos ter, dependendo do tipo de produto, do tipo de confiabilidade, tá? Isso muda para elétrica, mecânica, etc. Nós vamos ter as chamadas taxas de falha aqui, né? Com a mortalidade infantil, ou seja,
as falhas decrescendo aqui ao longo do ciclo de vida do produto até chegar num platô, que são as falhas aleatórias, né? Até finalizar o desgaste, que é o aumento exponencial das taxas de falha do produto no fim da vida deles, né? E aí o que a gente faz, na verdade, o que a gente usa a confiabilidade é justamente para ajudar na minimização de falhas, né? A gente vai falar um pouco disso, vai ser só uma introdução que eu vou dar no módulo 22, tá? Mas a gente vai falar, então, disso aqui no módulo 22, com essa introdução à confiabilidade, como usar a confiabilidade para minimizar falhas. O terceiro aspecto... Faltou um item aqui que eu não sei por que está aqui. Ah, eu pulei, desculpa. Ah, não, tá aqui, não, próximo. Tá certo. Eu tirei de ordem. O terceiro aspecto aqui, eu acho que é uma fonte de perigos em geral, são os fatores ambientais da segurança de produto, ou seja, como os fatores ambientais vão influenciar certas características do produto aqui, né? De maneira que a influência nessas características pode levar a riscos. Tá? Então, isso aqui está relacionado basicamente a análises de como os fatores ambientais influenciam negativamente, obviamente, as características de desempenho do produto e os riscos que podem vir dessas influências. E, por último, nós falamos das 4 fontes que eu falei gerais de perigo, são a confiabilidade humana, né, e erro de uso, né? Ou seja, isso aqui está relacionado a como o ser humano trabalha com o produto e está linkado a questões como carga de trabalho, condicionamento físico, o projeto do produto, a fadiga que vem do projeto do produto, o controle motor da pessoa, o estado emocional, a atenção, a capacidade e os resultados que tudo isso vai ter quando o produto é usado, tá? Isso, obviamente, também está relacionado a aspectos de engenharia, de fatores humanos e usabilidade, né, que é o termo hoje mais usado, mas sim, esses são uma das fontes principais também de erros. Tá? Então, as 4 fontes principais de problemas, de perigos, são características perigosas de produtos, o mau funcionamento, incluindo falhas, né? Os fatores ambientais e influência deles no produto e erro de uso e confiabilidade humana. São os 4 fontes principais de perigos, tá? Isso a gente vai falar, então, de cada um deles nesses módulos, tá? Quando a gente for falar, o próximo módulo 25 é de minimização de acidentes e seus efeitos. E, obviamente, nós temos diversos métodos de aplicar essa minimização, tá? Nota que isso aqui parece um pouco com o que a 14971 chama de meios de controle de risco. O problema é que a 14971 ela fala de 3 níveis, né? Que é controle intrinsecamente, projeto intrinsecamente seguro, as medidas de proteção e informação de segurança, mas elas não são 3 só, na verdade. Se olhar a literatura, cada um delas tem 2 ou mais formas de ser atendidas. Tá? Por exemplo, se a gente eliminar ou substituir o risco, é a maior forma de ter segurança inerente, mas você tem que fazer ou eliminação ou substituição. E mesmo a substituição tem diversas formas de fazer isso. Tá? Já medidas de proteção, que é o que a norma fala, elas são separadas entre dispositivos de proteção e barreira e dispositivos de advertência. E tem diversas formas de aplicar cada um deles. Informações para segurança estão relacionadas a treinamentos, por exemplo, informações de manual e outros, e também tem diversas formas. Então, os métodos para você minimizar o acidente são diversos, eles vêm da literatura de engenharia de segurança, e não são só 3, como a 14971 indica. Aqueles 3 que ela indica, na verdade, é uma classificação mais geral, justamente para não entrar em detalhes das dezenas que tem, tá? Mas é necessário conhecer as dezenas que tem para você poder linkar depois aqueles 3. Se você não conhecer quais tem e formas de aplicar esses métodos de minimização de acidentes, né, você não vai conseguir aplicar contento aqueles itens que a 14971 fala, por exemplo. E não, os métodos não estão lá na 14971, estão na literatura, né? O módulo 26 vai falar de uma coisa importante, que é a cultura de segurança da empresa e a posição da alta direção, né? Mas aqui a gente está falando de uma cultura que tem que ser colocada pela alta direção da empresa e mantida da empresa
relacionada à segurança de produto. Isso está relacionado basicamente à reputação da marca, né? E, por exemplo, evitar litigações, evitar recalls e problemas de segurança, diminuir reclamação, eliminar problemas de qualidade, minimizar falhas, diminuir retrabalho, evitar ações regulatórias, ou seja, essa cultura de segurança, como eu falei, ela tem que ser criada e mantida basicamente para manter a reputação da marca com relação a esses aspectos de segurança de produto, né? Se ela não for criada e mantida, não tem como garantir a segurança do produto e, portanto, a empresa, o negócio vai sofrer, né? O módulo 27 vai focar só na definição de política para estabelecimento de critérios de aceitação de risco, né? A política para você criar o critério, ela está relacionada, como qualquer política, ela indica qual que é o direcionamento que tem que ser usado, né? E como é exigido, ela tem que estar refletida com anseios dos usuários e pacientes, com anseios da regulamentação, com outros aspectos. Então, você tem que criar uma política que relacione tudo isso. Não é a coisa mais fácil do mundo, na verdade. Eu diria que a maior parte das empresas eu conheço, ou não tem política, ou tem uma política muito mal política no módulo 27. O módulo 28 vai entrar no plano, né, de gerenciamento de risco de produto, é um dos itens da 14.171, mas além disso, mais geralmente falando, é o planejamento que vem de como vai ser trabalhado, né, a segurança do produto, e ela inclui também os outros módulos, uma discussão de quais são suas abordagens para o controle de risco, né, o ALAR, a LARP e a FAP, são tão baixo quanto possível, tão baixo quanto factível, tão baixo quanto o que quer que seja, né? A gente vai ter uma discussão boa disso, porque se for uma discussão que o pessoal não faz, mas deveria, e a 14.1 também não faz, mas deveria, né? E cria muita confusão. O módulo 30 a gente vai falar de como justamente você definir quando isso é tão baixo quanto, tanto quanto, ou o que quer que seja, né? Isso aqui está relacionado à aplicação dessas habilidades. Eu vou entrar mais em detalhes do que precisa ser feito explicitamente para você poder justificar que o risco é tão baixo quanto, tanto quanto, ou tão, o que quer que seja quanto. Tá? Então a gente vai discutir bastante isso no módulo 30. E o módulo 31 vai discutir, na verdade, o que é um dos principais aspectos do gerenciamento de risco, que é o critério para aceitação de risco. Infelizmente, muita gente usa a chamada matriz de risco como se fosse o critério para aceitação de risco. Ela não é o critério, tá? O critério para aceitação de risco, na verdade, ele precisa ser um algoritmo, né, de tomada de decisão que você vai aplicar para cada risco identificado, e esse algoritmo precisa ser criado usando a lógica que vem da política, né? Então a gente vai explicar bem isso aqui no módulo 31, vai falar só explicar como definir o critério. E não, isso não quer dizer explicar como criar uma trilha de risco. Uma trilha de risco é uma coisa que é totalmente separada, ela não serve para criterizar, ela basicamente serve para priorizar o risco no controle de risco, não na aceitação de risco. Tá? Então, a gente vai entrar bastante na discussão, no módulo 31. Tá? O módulo 32 vai falar do programa de segurança, tá? Que isso aqui está relacionado, então, a um programa mais geral de determinação de risco, de rastreamento de acidente, rastreamento de interdiação, as análises críticas que tem que ser feita, o treinamento e qualificação de funcionários. Esse curso, obviamente, é uma parte do treinamento e qualificação de funcionários para o programa de segurança, mas nesse módulo a gente vai discutir em detalhes os programas de segurança que tem que ser implementados nas empresas para garantir a aplicação da engenharia de segurança de produtos. E o 33 a gente vai falar de programas de análise de segurança, né? Ou seja, as análises pré e pós-projeto, as ferramentas de análise, né? A análise de normas e critérios, o uso de protótipos e como usar os resultados de análises de segurança. Tá? Falando nisso, em ferramentas, né, a gente vai falar cada um dos módulos da frente, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, vai falar de certas ferramentas, né, em detalhes. Então, a gente vai entrar em detalhes aqui, por exemplo, no módulo 34, a gente vai discutir, explicar como aplicar o pH, né, que é a análise de preliminar de perigos. O módulo 35, a gente vai explicar o ETA, que é a análise de árvore de eventos, né? Nota que em algumas dessas ferramentas elas vão permitir que vocês identifiquem as probabilidades de ocorrência dos problemas, né? Outras não permitem, né? O próximo módulo 36 vamos falar de análise de modo de falha e seus efeitos.
O módulo 37, a gente vai falar de FTA, que é análise de árvore de falhas. Esse aqui é o outro método que permite que você identifique a probabilidade. Tá? E o módulo 38, na análise detalhada da análise de perigos da operação, é o que eu chamo de Operating Hazard Analysis. Tá? O módulo 39, eu vou falar de outras ferramentas, mas de maneira geral, a ideia de ferramentas é: nós temos basicamente dois tipos de ferramentas. Né? Nós temos os modelos indutivos, né? Que vão induzir subsequentemente, ou seja, para frente, né, as consequências de eventos, né? Então, o modelo indutivo, a lógica vai começar com um evento e vai usar uma lógica, raciocínio para frente, para identificar quais as consequências de um certo evento. Já os modelos dedutivos deduzem retroativamente a causa, né? Então eles voltam, né? Então, a partir de um evento, nós vamos voltar, né, uma lógica, raciocínio para trás, e vamos identificar o que causou o evento, né? Então, cada um das ferramentas vai ser ou indutiva ou dedutiva, e para definir qual ferramenta eu vou usar, eu preciso saber o que eu quero saber, né? Então, se eu preciso saber as consequências de um evento, eu preciso ler uma ferramenta dedutiva. Esse é um exemplo de FMEA, por exemplo. E se eu quiser saber as causas do evento, eu preciso de uma ferramenta dedutiva como a FTA. Tá? Assim, de maneira geral, falando isso. Mas aqui a gente vai entrar em mais detalhes disso, então, nesses módulos todos, incluindo o módulo 39. Tá? E no módulo 40, a gente vai colocar em detalhes como usar os resultados dessas análises na estimativa de risco, ou seja, como dentro do conceito de gerenciamento de risco, né, tem o perigo, os eventos, a situação perigosa e os danos, né, nós vamos verificar como usar essas informações que vêm nessas análises. De maneira geral, qualquer resultado dessas análises, a gente vai usar dentro aqui da análise de sequência ou combinações de eventos. Porque essas análises, na verdade, não são ferramentas para análise de risco, a gente vai ver, são ferramentas para análise de confiabilidade, e elas avaliam o que vai acontecer no produto, não necessariamente no paciente, usuário ou outro, né? Então, as ferramentas servem basicamente para identificar o que acontece aqui no produto. A gente vai entrar em mais detalhes, bastante detalhes aqui, com exemplos no módulo 40. O módulo 41, a gente vai falar como aplicar o critério, né, o algoritmo, ou seja, para cada risco identificado, aplicar o algoritmo, né, esse algoritmo aqui, né, para identificar por que o risco é aceitável ou não, com justificativas, né, e isso envolve, que nem eu falei, essa decisão não está relacionada só ao aspecto científico da estimativa do número, né, da probabilidade, severidade em si. Essa decisão é uma decisão política, né? E a política é o quê? Ela vai estar embutida aqui no algoritmo. Né? Então, o que a gente precisa fazer para cada risco relacionado é aplicar, basicamente, o algoritmo para cada risco relacionado. A gente vai entrar bastante em detalhes com exemplo aqui no módulo 41. O módulo 42, a gente vai pegar os controles de risco, né? Os níveis de controle, que são aqueles três que eu falei, mas voltando, tem muito mais que eles, né? E a análise de alternativas de projeto, né? Quer dizer, qual controle eu vou colocar, né? Ou seja, tem técnicas para isso, tem técnicas como o FTTI, né? Ou uma matriz de avaliação para poder identificar no projeto qual que é a melhor solução técnica que eu vou colocar para trabalhar o risco que eu preciso controlar, e a gente vai discutir isso no módulo 42, né? No módulo 43, a gente vai identificar como avaliar a implementação e a eficácia dos controles. Geralmente, aqui está falando de ensaios e outros testes, né? Para verificar se o controle foi implementado e se ele foi eficaz em controlar o risco, né? Então, o módulo 43 vai ser só isso. O módulo 44, a gente vai verificar como avaliar o risco residual e, particularmente, como identificar risco original de medidas de controle de risco, né? Ou seja, quando você coloca um controle de risco, nesse exemplo clássico aqui, esse controle de risco para queda, que foi esse side rails aqui, nas camas hospitalares, ele levou a perigos de entrapment, em que o pessoal acabava se matando aqui, né, dessas formas aqui, né? Ou seja, um controle implementado levou a um risco adicional, ficou por anos, inclusive, desconhecido nesse caso. Né? Mas nós somos obrigados a identificar esses riscos originados em medidas de controle de risco. Né? O módulo 45 vai falar de checklist para verificação de perigos pós-projeto. Né? Nós temos na literatura diversos checklists que a gente deveria usar para verificar se fizemos o que deveríamos fazer no final das contas. Né?
O módulo 46 vai falar bastante sobre a questão da avaliação benefício-risco. Lembrar que o benefício não faz parte do gerenciamento de risco, tá? Portanto, essa avaliação não é exatamente parte do gerenciamento de risco, embora parte dela seja chamada na 14971, ela é mais geral, a gente vai entrar em detalhes no módulo 46 sobre ela, então, né? O módulo 47 vai falar sobre como fabricar o produto seguro, né, aspectos de produção, particularmente, que a gente tem que assentar para garantir a segurança do produto. As atividades na fase de moderação vão ser uma parte do módulo 48, a gente vai discutir, então, as atividades de análise de falhas pós-mercado, manutenção, modificações, recalls, identificação de acidentes, as reivindicações de acidentes pelos clientes, etc. O módulo 49 vamos falar de atividades pós-produção, né, o processo de busca ativa de informação pós-produção, o feedback no processo de gerenciamento de risco e análise de tendências, aqui é o exemplo, né, do processo de análise de tendências que tem que ser aplicados para certos riscos relacionados ao produto, né? E, por fim, o módulo 50 vai explicar o que fazer com novos riscos identificados, quando e como alterar a estimativa de riscos, a revisão e a terminação da relação benefício-risco que deve ser feita. Então, vamos entrar em detalhes nisso. Esses, então, são os módulos, pessoal, e espero que tenha sido possível verificar, entender aí como que vai ser tratado aí cada aspecto do geral dentro de cada módulo. E como eu falei, a gente vai ter muito mais tempo para entrar em bastante detalhes com diversos exemplos de cada um desses assuntos, que é coisa que a gente não tem como fazer num treinamento de 2 dias. Tá? Antes de abrir aqui para discussão e questionamentos, eu vou colocar só aqui quais são as informações de logística, tá, do treinamento e valores, tá? Nós vamos ter, então, 50 módulos semanais, tá? 2 horas cada, online, usando a plataforma Zoom, que nem essa. O início está previsto para 22 de fevereiro, uma quinta-feira, né? A gente está pensando em fazer, em conversa com alguns participantes, né, que vão fazer o curso, a gente concluiu que uma boa ideia era fazer o curso fora. Errado, desculpa, isso aqui não é 15. Isso aqui, na verdade, é de 17 a 19. Tá? A ideia é fazer fora do horário de trabalho, mas não fazer no final de semana, tá? Porque isso tem diversos problemas, tá? Assim, a empresa pode, na verdade, inclusive, não deixar de usar o funcionário no horário comercial. Então, a ideia é fazer, em princípio, às quintas, às 17 às 19, toda quinta, tá? Obviamente, isso pode ser alterado, se necessário, dependendo dos participantes, pode conversar melhor sobre isso, mas isso é uma ideia inicial de quando vai ser realizado o curso. Os módulos vão ser gravados para avaliação interna, mas não serão disponibilizados para participantes. A gente vai disponibilizar pontualmente alguns módulos, se os participantes, muita gente faltar, por exemplo, tá? Uma outra coisa aqui, a ideia é fazer ao longo de 2024, mas os 50 módulos passa disso. A gente precisa discutir depois, na verdade, se a gente vai até fevereiro de 2025, ou se a gente coloca alguns módulos ainda de 2024 vai ficar um ano só. Depois a gente vê isso, tá? Com os participantes. O investimento é R$ 6.000, mais ou menos, por pessoa, dividido, mais ou menos, R$ 6.000 por pessoa, dividido em 12 vezes de 500 cada, ao longo de um ano, então, tá? E aí vai ter desconto para mais de um participante por empresa. Isso seriam as informações mais gerais, tá? E, finalizando, eu queria saber, então, abrir para discussão, o que vocês acharam, questionamentos sobre os módulos ou sobre a logística e valores. Então, abro para discussão agora para vocês, gente. Agradeço novamente, então, aí, a participação aí e abro para discussão sobre o treinamento, sobre o curso. Marcelo, esse vídeo de hoje vai ser disponibilizado? Eu não tinha pensado nisso, mas acho que eu vou colocar, na verdade, no meu canal do YouTube, viu? Talvez seja interessante para o pessoal ver melhor, né, André? É que tem o pessoal lá da empresa que não conseguiu acompanhar o tempo todo, É, mas seria teve interessante. algumas pessoas também que tiveram isso em outras empresas. Eu vou disponibilizar no canal do YouTube e passo para vocês, tá bom? Como a Obrigado. ideia do vídeo é justamente mostrar o treinamento, é bom que outras pessoas que não conseguiram participar também possam ver, né? Mais um comentário, pessoal? Bem, para quem tiver interesse em participar, então, né,
pode entrar em contato através do e-mail treinamento@cqr.com.br, né? Nós vamos iniciar, que nem eu falei aqui, a ideia é iniciar em 22 de fevereiro, vou deixar até mais para frente, para o pessoal poder discutir isso nas empresas, né? E se forem participar, entre em contato pelo aqui também agora que eu vi, tem um erro aqui, né? Consulte pelo e-mail para poder fazer a inscrição, tá? E aguardo. Se tiverem dúvidas adicionais também sobre o treinamento, podem entrar em contato, claro, né? Então aguardo a todos aí que tiverem interesse em participar, entrar em contato. Agradeço de novo a todos pela participação e, como comentado agora com o André, vamos colocar aí o vídeo disponível no YouTube para quem não conseguiu assistir. Para os que forem participar, espero aí o contato e o início para a gente poder discutir. Vai ter muita coisa para a gente discutir. Esqueci de falar, vai ter, obviamente, um certificado no final, né, do treinamento, tá? A gente vai ter algumas provas do meio também de verificação, mas espero aí que vou participar para a gente poder começar aí no mês que vem, já com bastante discussão a fazer. Obrigado a todos, tenham um bom dia, pessoal.